Olá, turminha do quinto ano, eu sou o professor Júnior Ferreira e chegou a hora da nossa correção da atividade de matemática de hoje, que tem como descritores que nós estamos revisando o D13, D14 e D15, que diz respeito a frações, e o D9, que diz respeito à porcentagem. Vamos lá ver o que é que a gente aprendeu hoje? Começando pela atividade que foi postada no grupo do WhatsApp, beleza? Primeira questão era do descritor 13. A figura está dividida em 5 partes. Considerando que uma parte já está pintada, qual fração representa essa figura? Fração bem simplesinha essa aqui. Ele quer saber qual é a fração da parte pintada. É uma parte pintada do total de 5 partes. O número de cima, que é o numerador, é a parte pintada. O número de baixo, que é o denominador, é a parte total, todas as partes. Então, aqui é 1/5, né? Letra C de casa. Segunda questão do mesmo descritor. Observe abaixo uma figura que representa uma fração. Como se lê a fração da parte não pintada? Olha, aqui eu tenho uma figura que representa uma fração, ele quer a fração da parte não pintada, né, turma? Se você não observar esse não aqui, você erra. Aí você vai lá na parte pintadinha, tem uma, tal e tal, e marca a opção 1/10. Letra D. Errou, porque ele quer a não pintada. A não pintada é os quadradinhos brancos. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do total de 10. 9 do total de 10 partes. 9/10. É o não pintado. Beleza? Mais uma questão do D13. Terceira questão. Ana está construindo uma horta e já adubou a seguinte parte de acordo com a parte escura do desenho abaixo. Então, aqui está a horta da Ana, e ela já adubou essa parte que está pintadinha de verde. Qual fração representa a parte adubada da horta? Olha só, vou pegar a fração, né? Eu tenho quantas partes pintadas? 6 do total de 12 partes. Vixe, professor, mas não tem essa opção aí não. 6/12. Tem não. Tem 1/2, 1/6, 6/10 e 12/6. Será 12/6 só porque está ao contrário? Não, gente. Se você marcar 12/6, você errou, viu? Olha só. Lembra que lá na aula eu expliquei que pode ter uma fração para tu achar, que tu acha a fração, mas não tem a opção entre as respostas? É porque tem uma opção equivalente. Uma fração equivalente. E aí tu tem que transformar a fração 6/12 daquele jeito que eu ensinei numa fração equivalente, né? Reduzir ela, ou tu pode fazer ela pelo desenho mesmo. Olha, eu pego aqui o todo, eu tenho o todo, né? Que é a horta, e eu tenho a parte adubada, se eu observar, essa parte aqui que eu pintei de vermelho é a metade, né não, turma? A outra metade não é do mesmo tamanho, também é 6 partes. Então eu tenho uma parte pintada agora, do total de 2 partes. Então eu achei a fração 1/2. A fração 6/12 é equivalente à fração 1/2. Então a resposta correta é a letra A. A parte que a Ana adubou foi 1/2 da horta, a metade da horta. Viram só? Não tinha a opção 6/12, mas tinha uma fração equivalente, 6/1/2. Tá bom? Que se eu pegar o 6 e dividir para 6 dá 1, se eu pegar o 12 e dividir para 6 dá 2, 1/2, do mesmo jeito. Não é verdade? Para frente. Agora descritor 14. Compare os números decimais abaixo e marque a opção que define o que tem maior valor. Eu tenho aí os números 2,9, 2,009, 2,10, 2,501. Qual é o maior desses daí? Olhando para o número aqui, vai ter gente que vai me dizer que é o 2,501, né? E aí eu digo que você já errou. Se você for só olhar de cara, de olho, você errou. O que é que você pode fazer de olho? Se os números inteiros fossem diferentes, que é o número inteiro, professor, que eu ainda não sei numa data dessa. O inteiro é o que está antes da vírgula, no caso é o 2. Só que nos 4 números, o antes da vírgula é um 2. Então, se por acaso fossem diferentes os inteiros, aí tu poderia responder de olho, olhando, tu saberia qual era o maior ou o menor. Tá? Mas não é, tá tudo igual, antes da vírgula é 2, 2, 2, 2. Então o que vai definir é o que está depois da vírgula. E depois da vírgula, muitos vão pensar que é o 501. 501 é maior que 0,09, é maior que 9, é maior que 10. Mas não é isso que a gente faz, não é dessa forma que a gente age. Vamos escrever os números? 2,9, 2,009, 2,10 e 2,501.
o que é que eu tenho que fazer? Eu já disse que olhando pelo número inteiro, antes da vírgula, eu não tenho como responder, porque é tudo igual, não tem como diferenciar quem é maior e quem é menor, né? Então vai ter que ser mesmo depois da vírgula. Só que depois da vírgula, os números estão de tamanhos diferentes. Depois da vírgula, nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Quem tem só um número, por exemplo, 9 é 9 décimos. Quem tem 3 números, como 501, é 501 milésimos. Quem tem 2 números, como 10, é 10 centésimos. Então, tá diferente, turma. Eu tenho que igualar. Para igualar, eu completo com zeros. Ó. 2 zeros aqui no 9 vira 900, 1 zero aqui no 10 vira 100. Agora sim dá para eu comparar usando o que está depois da vírgula, porque está tudo igual. Aí eu tenho 900, 009, 100 e 501. Quem é o maior? É o 501? É nada. É o 900. Né? Então, o maior aqui no caso é o 2, ele quer saber, né? O maior? 2,9. Letra A. Tá vendo como de olho você erra se você for fazer uma questão dessa de olho? E você só faz de olho se você tiver muita preguiça, porque o professor já ensinou como é que faz. Né? Aí se você tiver preguiça de fazer, você vai errar. Mais uma do D14. A fração 2 milésimos também pode ser escrita como, ou seja, o que é que ele quer aqui? Que tu transforma a fração em número decimal. 2 milésimos, eu vou transformar ela em número decimal. Eu pego o que está em cima da fração, que é o numerador, escrevo aqui, e escrevo os zeros do número, do denominador, antes do número que eu escrevi, que é o 2. Quantos zeros tem 1.000? 3. Eu vou escrever os 3 zeros aqui, e vou, para colocar a vírgula, eu vou contar também 3 zeros, só que de trás para frente. Ó, eu conto um 2, um 0 e o outro, e boto uma vírgula. Vai ficar 0,002, que é a mesma coisa de 2 milésimos. Letra A. Ok? Questão de número 6, descritor 15, que é resolver problemas utilizando fração. No dia do lançamento de um prédio, foram vendidos 3/5 dos apartamentos, de um total de 100. Quantos apartamentos faltam ser vendidos? Olha, teve lá uma venda de apartamento e eram 100 apartamentos para vender. Já foi vendido 3/5 desses apartamentos. Eu quero saber quanto é que falta ser vendido. Então, olha só, 3/5 de 100 já foi vendido. Primeiro eu vou ter que ver quanto foi, porque ele está me dando infração. Ele me deu o todo, que foram 100 apartamentos, mas não me deu ainda nem quantos foram vendidos, nem quantos falta vender. Então eu vou primeiro achar quantos foram vendidos e depois que eu achar quantos foram vendidos, eu tiro dos 100 e sobra os que falta vender. Não é assim? 3/5 foi vendido, mas 3/5 não é um número, é 3/5 de 100. Mas eu vou aplicar aquela regrazinha que o professor ensinou. 3/5 de 100, eu pego 100 e divido por 5. 100 dividido para 5 é 20. E multiplico 20 por 3. 20 vezes 3 são 60. 60 já foram vendidos. Mas eu não quero saber quem foi vendido, eu quero saber quantos apartamentos falta ser vendido. Mas agora é mamão com açúcar. Eu pego 100 do total, tiro 60 que já foi vendido, sobrou quanto? 40 apartamentos, letra B de bola. Cuidado, cuidado que problema, o nome já diz, é problema. Se tu só lê por ler, tu vai errar. Tem que ler devagarinho para compreender e saber fazer o que o problema está pedindo. Agora questões do D9, porcentagem. 7ª questão. Na fazenda da vovó tem 35 vacas, 15 cavalos, 40 galinhas e 10 capotes. Eita, fazendona, hein? Qual a porcentagem dos animais de 4 patas? Cuidado, parece uma charada, né? Aqui. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer, turma, é somar tudo. Tudo, todos os animais. As 35 vacas, mais as 15 cavalos, mais os 40 galinhas, mais os 10 capotes, que dá 100. Tem 100 animais. Só que o que ele quer saber é quantos são os animais de 4 patas. Quem é que tem 4 patas? É as vacas e os cavalos, né? Galinha só tem 2 e capote também, né? Então, eu vou somar só as vacas e os cavalos. 35 mais 15 é 50. E agora eu vou tirar. Ele quer saber quanto é essa porcentagem aqui. 50 animais de 4 patas do total de 100, que porcentagem representa? 50 animais do total de 100 é a mesma coisa que 50 por 100. 50 animais de 4 patas do total de 100 animais. Essa fração aqui eu não posso transformar ela numa porcentagem, não? Lê a fração. 50 por 100 é a mesma coisa que
50%, letra C de casa. Tá vendo? Raciocínio, ó, tem que raciocinar. Pensar. Mais uma do D9, questão 8. Maria quer comprar um celular. Fez uma pesquisa e encontrou em uma loja por R$ 1.800. Ela conseguiu um desconto de 25%. Quanto Maria pagará pelo celular? Gente, olha, o celular custa R$ 1.800, mas a Maria conseguiu um que vai ter 25% de desconto. 25% de desconto. A pergunta é quanto que ela vai pagar pelo celular. Ela não vai pagar 1.800. Eu vou ter que tirar os 25%. Mas quanto é 25% de 1.800, turma? É isso que eu vou ter que achar. Aquela formulazinha, ó, 25%, eu vou transformar em uma fração, 25 por 100. Agora eu vou transformar numa fração reduzida, simplificada. Eu vou pegar o 25 e dividir por um número que dê para dividir o 100 também. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então pronto, a fração 1/4 é a mesma coisa que a fração 25 por 100. Certo? 25 centésimos. Agora eu vou achar 1/4 de 1.800, porque 1/4 também é a mesma coisa que 25%. 1/4 de 1.800 é 25%. Quando eu calcular aqui 1/4 de 25%, eu não vou estar achando a resposta. Eu vou estar achando o desconto. Tá certo? 1/4 de 25% de 1.800, eu faço aquela mesma esqueminha. Se tu pegar 1.800 e dividir para 4, vai dar 450. Aí tu pega 450 e multiplica por 1, vai dar 450 de novo. De desconto. Aí quem não presta atenção na leitura do problema e quer logo se livrar, pá, marca a letra A e erra. Né? Porque eu não estou perguntando quanto é o desconto, a pergunta é quanto Maria pagará pelo celular. Então eu vou pegar o valor do celular, que é 1.800, menos o desconto, que é 450. Aí eu vou achar quanto é que ela vai pagar. 0 menos 0 é 0, 0 menos 5 não dá, vou pedir um emprestado a 8 para o meu 0 vira 10 e o meu 8 vira 7. 10 menos 5 é 5, 7 menos 4 é 3, baixo 1 que não tem nada para tirar dele. O valor do celular vai sair por 1.350, letra B de bola. Tá certo? Cuidado. Nona e última questão do mesmo descritor de porcentagem. Numa pesquisa foram entrevistadas 100 pessoas, sendo que 25% eram mulheres e o restante eram homens. Então, foram entrevistados quantos homens? Olha, ele te diz que 25% dos entrevistados foram mulheres. E ele te diz o total dos entrevistados, que é 100. Então, 25% de 100 foram as mulheres. E o resto é homem. Quanto é o resto, gente? De 25% para chegar em 30%, né? Ó, o total de entrevistados é 100. Foram entrevistados 25% de mulheres. A porcentagem de homens é 75%, gente, porque se eu tirar 25% para chegar no 100%, falta 75%, o restante é homem. 75% é homem. 75% eu transformo numa fração, 75 por 100. 75%, que é os 75 homens. Certo? 75 homens do total de 100 homens. Aliás, de 100 entrevistados. Ok? Agora nós vamos para as atividades do livro do pai, que essa dali foram as atividades que eu coloquei no grupo do WhatsApp. As do livro do pai, que vocês já sabem, as atividades do pai, que eu só irei corrigir detalhadamente aquelas que são dos descritores que estamos revisando na aula de hoje. Hoje, por exemplo, vai ter questões que não são do descritor de hoje, eu não vou responder. Eu vou pular as questões. Por quê? Porque essas questões são de descritores que a gente já viu, não tem nenhuma que a gente não viu ainda. Todas são do que a gente já viu, porém, são de descritores que vocês estão ótimos no verde. Então, não vou, vou deixar só para vocês praticarem. Agora, as que são dos descritores de hoje, que é que vocês estão no vermelho, eu vou corrigir detalhadamente com vocês. Beleza? Lembrando também que as atividades do livro do pai que nós iremos fazer hoje, que vocês fizeram hoje, nós vamos corrigir, é só do volume 1, que é aquele primeiro livrinho que vocês já tinham. Então, abram aí o livro do pai, que na página 74, 75, que é da atividade de número 8. Que tem essa questão aqui, ó. Por que é 74 e 75? Porque tem um pedacinho na 74 e um pedacinho na 75. Por isso que eu botei 74 e 75. Veja que eu comecei lá da 7ª questão nessa atividade. Por quê? Porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta são outras questões, né, que não são dos descritores de hoje que vocês sabem resolver, tá? Represente nas figuras as frações indicadas. Use a régua. Então aqui já está a resposta. Está respondida, não sei se de vocês acho que tem só o desenho para vocês fazerem essa divisão aí. A fração 1/2, que é uma parte pintada do total de 2. A fração 2/4, que é 2 partes pintadas do total de 4. Assim por diante. 1/4, 3/4, 2/2.
e 4/8. Observe as frações e complete. Isso aqui já está na página 75. Para representar 1/2, a figura é dividida em duas partes e uma é colorida. Né? Se você observar lá, duas partes foi dividida e uma foi colorida. Para representar a fração 3/4, a figura é dividida em 4 partes e 3 são coloridas. Pode olhar lá na fração 3/4. E para representar a fração 4/8, a figura é dividida em 8 partes e 4 são coloridas. Beleza? Epa, já tem surpresa uma hora dessa? Tem sim. Que será a surpresa, hein? Você já está craque em frações? Se não, estude mais, pois você irá precisar. Né? Olha só, tá craque em fração? Continue estudando aí sobre fração que você vai precisar. Vamos continuar resolvendo a nossa atividade, ainda a atividade 8, página 75. Leia, pense e responda. Lúcia fez um bolo, dividiu em 8 pedaços iguais e serviu 3 pedaços no lanche. Qual a fração do bolo ela serviu? Olha, ela dividiu o bolo em 8 pedaços e ela serviu 3 pedaços. Então, foi 3 pedaços do total de 8, 3/8. Né? Tá assim um númerozinho meio derriado, mas você já sabe como é que escreve a fração 3/8, né? E qual a fração do bolo que sobrou? Se ela dividiu em 8 pedaços e serviu 3, sobrou quantos pedaços dos 8? 5, né, gente? 5/8. Ok? B. Fernando dividiu uma folha de papel em 4 pedaços iguais e usou 3 pedaços para encapar seus cadernos. Que fração do papel ele usou? Olha, ele pegou o papel e dividiu em 4 pedaços. E ele usou 3 pedaços. Então foi 3/4 que ele usou. 3 do total de 4 pedaços. C. Dona Anita comprou 20 bombons e deu metade deles para seus filhos. Qual fração dos bombons ela deu para os filhos? A fração metade, gente, é 1/2. Ela deu a metade, 1/2 para os filhos. Qual fração dos bombons sobrou? Se ela deu a metade, sobrou outra metade, sobrou 1/2 também. Né? Essas frações têm o mesmo valor? Sim. Por quê? Porque 1/2 de 20 é igual a 10. Então ela deu 10, sobrou 10. Não é verdade? Na mesma página, 75, questão 9. Escreva as frações com números. 2/8, está por escrito. 2/8. 2 do total de 8. 1/4, 1 do total de 4. 1/4. 5/8, 5 do total de 8. Daí vamos ler aqui esse quadro, né? Você conhece os nomes dos números, dos termos que representam uma fração? Eu já tinha explicado isso a vocês há várias aulas. Nós vimos na aula de hoje, né? Eu tenho a fração 2/8, o 2 é o numerador, o 8 é o denominador. O numerador é o termo que numera a quantidade de partes iguais do inteiro, ou seja, as partes pintadas. E o denominador é o termo que dá nome à fração, que é o todo, todas as partes. Nós vimos isso hoje, revimos, né? Porque a gente já tinha visto. Atividade 8, página 76. Escreva uma fração com o numerador 6 e o denominador 8. Como se lê esta fração? Olha, 6, numerador, e 8, denominador. 6 sobre 8 se lê 6/8. Leia. Antônia dividiu uma melancia em 8 pedaços iguais. Serviu 5 pedaços na sobremesa e guardou os outros na geladeira. Qual é o numerador da fração que corresponde aos pedaços que Antônia guardou? Ela guardou 5 pedaços na geladeira. Então, aliás, desculpa. Serviu 5 pedaços e guardou o restante. E ela partiu a melancia em 8 pedaços. Se ela serviu 5, quanto foi que sobrou dos 8? 3, né, turma? Foi o que ela guardou. Ele não quer a fração, ele só quer o numerador, os pedaços. O que esse termo indica? A quantidade de pedaços guardados. Qual é o denominador dessa fração? É o todo dos pedaços, é o 8. E o que ele indica? A quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, ou seja, em que a melancia foi dividida em 8 partes. Escreva a fração correspondente aos pedaços da melancia. Servidos na sobremesa, foi 5 pedaços do total de 8, 5/8. Guardados na geladeira, 3 pedaços do total de 8, 3/8. Agora vamos para a atividade número 10, página 83. Veja que eu também vou começar da 7ª questão, porque as questões anteriores não são dos descritores de hoje, tá? Faça um x nos quadrados que estão divididos em metades.
ou seja, em fração de 1/2. O primeiro aqui é 1/2, o segundo também. O terceiro, o quarto e o quinto não estão divididos na metade. Vocês podem observar que tem um pedaço maior do que o outro, não tem cada um? Então, só esses dois ali que é metade. Agora, faça um X nas figuras em que está colorido 1/4, ou seja, um pedaço do total de 4 partes. É essa daqui, né, turma? A primeira até tem 4 partes, mas está pintado 2. A segunda até tem 4 partes, mas está pintado 3. Aí as outras duas últimas não tem 4 partes, né? Um tem 2, outro tem 5. E esse outro nem fração. Dá para ser fração porque os pedaços são iguais. Mas, então, a opção correta é só essa do meio. Na mesma página 83, nona questão. Quando o inteiro é dividido em 8 partes iguais, cada parte chama-se oitavo. É 1/8, 2/8, 3/8. Ele foi dividido em 8 partes iguais. O 8 do denominador é o que dá nome à fração, oitavo. Uma das partes do inteiro, dividida em 2 partes iguais, chama-se 1/2. Se eu tenho um inteiro dividido em 2 partes, uma das partes se chama meio, 1/2. Né? E qual é o nome aqui? É uma das partes do inteiro dividido em 4 partes. 1/4. Se eu pego um inteiro dividido em 4 partes, cada partezinha se chama 1/4. Um pedaço de 4. Décima. Escreva as frações correspondentes às partes coloridas dos retângulos. Eu tenho aqui o primeiro retângulo, que tem 3 partes pintadas do total de 4. A fração é 3/4. Do segundo retângulo, eu tenho 2 partes pintadas do total de 4 partes. 2/4. O terceiro retângulo, eu tenho 2 partes pintadas do total de 8 partes. 2/8. Ok? Tudo fração simples. Questão 11, página 83 ainda. A metade de 12 é 6. Ou seja, 12 dividido para 2 é 6. Qual é a metade de 20? Que é 20 dividido para 2? É 10. De 14, 14 dividido para 2 é 7. De 18, 18 dividido para 2 é 9. Então, metade é o número partido ao meio, né? Quantas flores há nesse grupo? Tá aqui as flores. Quantas flores tem aí, turma? Contem aí para mim. Tem 12? Tem sim. Separando 12 flores em 4 grupos iguais, quantas ficam em cada grupo? Eu vou pegar essas 12 flores e vou repartir elas em 4 grupos. Quanta flor vai ficar em cada grupo? Eu pego 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Cada grupo aqui tem quantas flores, gente? 3 flores. Né? Ou seja, quanto é 12 dividido por 4? 3. Peguei as 12 flores dividido por 4 grupos, deu 3. A quarta parte de 12 é 3, porque 12 dividido para 4 é igual a 3. Mesma atividade, página 84. A quarta parte de uma quantidade é o mesmo que 1/4. Um pedaço de 4 pedaços. 1/4 de 8 é igual a 2. Porque eu peguei o 8 dividido por 4 dá 2. Né? 8 dividido por 4 dá 2. Quanto é 2/4 de 8? Tá aqui, ó. 2/4 de 8. Ó. Tem 8 bananas aí? Eu peguei 2/4, 2 quadradinhos que está dividido as bananas. Dá quantas bananas? 4. 3/4 de 8, eu acrescento mais um quadradinho desse. Já tinha 8, já tinha 4 mais 2, 6 bananas. E 4/4 de 8 é todas as bananas, os 4/4. Dá 8 bananas. 1/4 de 16 é igual a 4. Por quê? Porque 16 dividido para 4 é 4. Quanto é 2/4 de 16? Olha, eu tenho aqui 16, eu não sei se é tomate, 16 tomates, vamos dizer que é tomates, né? E está dividido em 4 partes. Eu quero saber 2 partes dessa aí, 2/4. 1, 2. Tem quantos tomates aí nessas 2 partes? 8. 3 partes, que é 3/4 de 16, acrescento mais essa, já tinha 8 mais 4, 12. E as 4 partes, os 4/4 de 16, é tudo. São os 16 tomates. Na mesma página, questão 12, complete as frases. 5 é a quarta parte de 20. Se eu pegar o 20, né? Então, 1/4 de 20 é igual a 5, porque 20 dividido para 4 é 5. 1/2 de 20 são 10, é a metade, né? 2/2 de 20 são 20, é os 2/2 juntos. E 3/2 de 20? 3/2 de 20 são 30. Né? 3 vezes, cada meio não é 10? 3 vezes 3/2 são 30. 3/2 é menor que o inteiro, igual ao inteiro ou maior que o inteiro? Turma, se eu pegar, vamos supor, um círculo, um bolo, e partir ele no meio, 1/2 é a metade, né? 2/2 é o bolo todinho.
E 3 meios tem que ser um bolo todo e mais uma metade. Então, 3 meios é menor que o inteiro, menor que o bolo todo? Não. É igual o inteiro, é igual o bolo todo? Não. É maior que um bolo todo, maior que o inteiro. 14. Elias tem 1 meio de R$40. Marcos tem 1/4 de R$40. Qual deles tem mais dinheiro? Olha, Elias tem R$20. 1 meio de 20 é a metade, aliás, 1 meio de 40 é a metade de 40, é R$20. E o Marcos tem 1/4 de 40, é o 40 dividido em 4 partes. 40 dividido em 4 partes é R$10. Então, quem é que tem mais? É o Elias, né? Tem 20. Atividade de número 14, lá na página 91. Segunda questão. Só tem essa questão aqui, que é do descritor de hoje, tá? Observe as caixas com as bolas. Complete. A. 8 bolas em uma caixa. Verdade. Em cada caixa há 1/4 das bolas. Né? Se eu estou pegando todas as bolas aí, está dividido em 4 partes. Então, cada caixa é 1/4. Né? Uma caixa do total de 4 caixas. Em 2 caixas há 2/4 das bolas, que são 16 bolas. 2 caixas do total de 4 caixas é 2/4. Cada caixa tem 8, 2 caixas tem 16. Em 3 caixas há 24 bolas, que correspondem a 3/4. 3 caixas do total de 4, 3/4. Se cada uma tem 8, 3 vezes 8, 24 bolas. 4/4 são todas as bolas, é verdade. É os 4/4. 4 pedaços, 4 partes das 4 partes. O que é igual a 32 bolas. Cada uma tem 8 bolas, 4 vezes 8, 32. Quanto é 1/4 de 24? O professor já ensinou hoje, vou ensinar de novo aquela formulazinha. Aí eu vou ensinar só nessa primeira, nas outras eu vou dar só a resposta, mas vocês vão fazer do mesmo jeito. 1/4 de 24, eu pego 24 e divido pelo 4, que é o denominador da fração, certo? 24 dividido para 4 dá 6, e pego 6 e multiplico pelo numerador da fração, que é 1. 6 vezes 1 é 6. Então, 1/4 de 24 é 6. Aí você vai fazer essa formulazinha mesmo nos outros números, mas eu vou dar só a resposta. 2/4 de 24 é 24 dividido para 4, que eu já vi que deu 6. 6 vezes 2 dá 12. 3/4 de 24. 24 dividido para 4, eu já sei que dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E 4/4 de 24, eu já sei que 4/4 é o inteiro, é o 24 todinho. Mas vamos fazer a continha? 24 dividido para 4 é 6. 6 vezes 4 é 24. Tá vendo? Como não é difícil. E chegou a hora do nosso desafio de hoje. O que será? Se você chegou até aqui, parabéns. Você assistiu à correção da atividade completa. Mas para valer a sua presença hoje, você irá responder ao desafio do lado e mandar a resposta no privado do professor. Aqui está o desafio, gente. Que é o desafio. Prestem bem atenção que vocês vão fazer. Por isso que eu mandei vocês estudarem mais sobre fração, tá? Pegue uma folha do seu caderno e, fazendo dobraduras, divida em 8 partes iguais. Você vai dobrando até dar 8 partes iguais. Tá? Do jeito que a gente já fez umas dobradurazinhas, vai dobrando. Quando tiver 8 partes iguais, né, depois recorte 2 dessas partes. Você vai pegar uma tesoura e tirar 2 pedacinhos das 8 partes iguais. Qual é a fração das partes que sobraram? Certo? Qual é a fração das partes que sobraram? Como é que você vai me responder isso daí? Você vai mandar no meu privado a resposta, mas eu quero uma foto da parte que sobrou. Você vai dividir a folha em 4 partes, você vai recortar, tirar 2, aí você tira uma foto. Não precisa sair você não, só suas mãos mostrando aqui na mesa, tá bom? Se você quiser sair com a partezinha mostrando, pode sair também, fica mais bonito ainda. Mas tem aluno que não gosta de sair nas fotos, né? Então esse pode tirar só a foto das partes que vai sobrar, né? E mandar com a resposta. Eu não quero só a foto não, tem que responder. Mandar por escrito, tantas partes. Aliás, uma fração, né? A fração. Que eu não vou dizer, né? Eu vou nem cogitar aqui em falar qual é a resposta, né? Então você vai mandar a fração e a foto. E não pode esquecer de se identificar. Olha, na aula passada tem gente ainda
que só faz jogar lá a resposta, ou então só bota o nome. Gente, eu tenho mais de 100 alunos, eu tenho que saber qual é a turma que você está, para poder eu saber achar rapidamente, para poder contabilizar a sua resposta. Então você tem que se identificar corretamente. Como é que se identifica corretamente? Bota teu nome completo e a tua série e a fotinha e a resposta por escrito. Tal fração. Então, essa é a forma de se identificar corretamente. Se não se identificar corretamente, eu não vou aceitar dessa vez. Estou avisando. Teve um monte que eu chamei a atenção que estava com a identificação incorreta. Dessa vez não tem choro nem vela. Tá bom? Então esse é o desafio de hoje. Boa sorte a todos. Espero que vocês consigam resolver esse desafio. Parabéns a todos. Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento, né, na aula de hoje, para revisar os conteúdos que a gente já estudou, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no gostei. Vão lá, clica no gostei no final da aula. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.